Boa tarde, tudo a postos para mais uma edição das nossas conversas de saúde. Vamos aqui começar com o nosso direto, esperar um pouco que as pessoas se juntem a nós. Olá, bem-vindos. Vamos então dar um bocadinho para as pessoas poderem aderir. As conversas de saúde, como vocês já sabem, começaram no domingo. É uma iniciativa online que junta vários profissionais de saúde, precisamente para discutirmos de forma muito acessível a situação atual que se tem vivido na sequência da infecção pelo Covid-19. Temos tido vários profissionais connosco. Já começámos no domingo com a enfermeira Carmen Ferreira, ontem tivemos a doutora Sofia Mendes a falar-nos da medicina interna e hoje temos uma dupla sessão, agora às 7 horas a começar com o Dr. Hugo Nunes, de Oncologia, e depois às 7h30 com o Dr. Cerqueira, o criador da plataforma CIMED, para falarmos um bocadinho das fake news e de tudo o que tem saído na comunicação social e que tem sido também passado pelas nossas redes sociais, nomeadamente pelo WhatsApp. Vou então chamar o Dr. Hugo Nunes. Porquê de trazer então a questão da oncologia para estas conversas das conversas de saúde neste contexto? A doença oncológica, infelizmente, olá Hugo, bem-vindo, como estás? Olá, obrigada por te juntares a nós. Estava aqui a fazer uma pequena introdução do motivo pelo qual temos decidido incluir a oncologia nesta sequência de conversas de saúde, isto porque as doenças oncológicas, infelizmente, são extremamente prevalentes e em Portugal são conjuntamente, dentro dos vários tipos de cancro, a segunda causa de mortalidade registada, com uma incidência de cerca de 3% ao ano em termos de crescimento. E para te apresentar, antes de começar a dar-te a palavra, portanto, o Hugo é médico oncologista no IPO, especialmente dedicado à patologia da mama e ao cancro cutâneo, e trabalha mais concretamente no IPO de Lisboa, onde faz consulta. Hoje, Hugo, queria perguntar-te, antes de mais, como têm corrido as consultas, qual é a percepção que tu tens tido dentro dos doentes oncológicos que são as suas preocupações principais? Queria então que me contasses como estão as coisas a correr. Olá a todos, eu queria só saber se está a ouvir bem. Bem. Uhum. Antes de mais, queria agradecer o convite e felicitar-te por esta iniciativa. Eu já sei que tu és uma profissional muito dedicada, mas nos tempos que correm, e sobretudo para os doentes oncológicos, que é a parte que me diz mais respeito, que são habitualmente o diagnóstico de cancro, é um choque na vida de um ser humano. E doentes que têm uma doença que já os preocupa tanto, serem apanhados numa altura de crise como esta, é muito importante quando nós lhes dizemos para ficarem em casa, para estarem o mais longe possível do hospital e das pessoas em geral, mas do hospital também, ter a informação a chegar-lhes a casa através deste tipo de plataformas como a que tu desenvolveste é louvável e queria dar-te os parabéns por isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Em relação à minha prática no IPO de Lisboa, nós temos tentado... o IPO, obviamente, é um hospital dedicado ao tratamento do cancro e isso tem algumas diferenças àquilo que são os hospitais gerais, que também têm serviços de oncologia, mas em que os doentes oncológicos, obviamente, circulam misturados com doentes não oncológicos e, portanto, em relação aos IPOs, há algumas particularidades pelo facto de tratarem só doentes oncológicos e, portanto, estarmos preparados só para tratar este tipo de doença. As recomendações que nós temos seguido são, obviamente, as recomendações da Direção-Geral de Saúde, porque são transversais a todas as instituições hospitalares e os IPOs não são exceção. E depois, obviamente, temos regido também por recomendações mais específicas da Sociedade Portuguesa de Oncologia, tanto a portuguesa como as internacionais, nomeadamente a europeia e a americana. E, do ponto de vista daquilo que tem preocupado mais a comunidade de doentes oncológicos, obviamente, a primeira pergunta que todos fazem, obviamente, é se efetivamente tem um risco maior de contrair esta infecção, e podemos falar disso mais para a frente. E depois, quais são os cuidados que devem ter sobretudo para prevenir, já que a ideia é... Sentes que é uma questão que neste momento todas as consultas que tu tens é uma questão que está na ordem do dia de todos os atendimentos que tens feito ultimamente? Sim, absolutamente. Até porque nós, como profissionais de saúde, tentamos
inclusivamente antecipar, obviamente, aquilo que são as dúvidas, as perguntas, as angústias dos doentes, até porque a antecipação nós sabemos que faz parte sempre da prevenção e o que nós queremos é que os doentes oncológicos não se infectem com este vírus. Obviamente temos que nos preocupar com o que fazer se o nosso doente se infectar, mas temos que fazer um trabalho muito grande de prevenção, que aliás é aquilo que todos estamos a fazer ao ficar em casa, distanciamento social, etc. Certo. Então, explica-me um bocadinho porque é que os doentes oncológicos são, em geral, um grupo de risco e se são, então, doentes um bocadinho mais suscetíveis a ter situações mais complicadas no âmbito de uma infecção pelo Covid-19. Sim, a Covid-19 é uma doença que é nova para todos, é nova para a população, mas é nova também para nós como profissionais de saúde e muito particularmente para nós como médicos, porque é um vírus, e já existem vírus há muito tempo, mas é um vírus que tem de facto algumas particularidades. E, portanto, sendo uma doença nova, nós não estávamos preparados para a tratar e, portanto, nas situações específicas de algumas doenças concomitantes, como é o caso do cancro, estávamos tão impreparados como as outras especialidades. O que nós sabemos, portanto, isto para dizer o que é que não existe propriamente muita evidência científica acerca de uma doença que tem muito pouco tempo de existência. Posto isto, o que nós temos são dados que nos têm vindo a chegar das populações, no fundo, que já conviveram com esta doença há mais tempo, nomeadamente da China e, entretanto, de outros países europeus e dos Estados Unidos da América. E o que nós temos visto, e os dados sugerem, é que, efetivamente, os doentes oncológicos têm um risco superior de desenvolver a infecção e, sobretudo, têm um risco superior de ter complicações graves da infecção Covid-19. Há um estudo que foi publicado recentemente este mês na Lancet de uma coorte de doentes de hospitais de Wuhan, da China, em que efetivamente da coorte geral, portanto eram doentes oncológicos e não oncológicos, mas havia efetivamente uma proporção de doentes oncológicos nesta população superior, portanto doentes infectados pareciam ter maior proporção de doentes oncológicos e dentro destes aparentemente o que acontece é que os doentes oncológicos têm maior risco do que os não oncológicos e dentro dos oncológicos, aqueles que têm doença ativa e que estão a fazer tratamento ativo têm também um risco superior àqueles que tiveram cancro no passado e que neste momento estão apenas em vigilância. E isto não é muito difícil de perceber, embora seja difícil de provar pela ciência moderna, mas não é difícil de perceber porque efetivamente o cancro trata-se com terapêuticas que são tóxicas e que sobretudo têm grandes repercussões na imunidade e repercussões que muitas vezes podem prolongar-se no tempo. E, portanto, um doente que tenha sido tratado há muito tempo para um tumor não terá necessariamente uma imunidade igual à da população em geral, pode ter algumas sequelas, mas está sempre mais forte e com uma saúde mais robusta do que aquele que está a fazer tratamento neste momento ou que tem uma doença ativa neste momento. E, portanto, eu diria que sim, que tudo aponta para que os doentes oncológicos sejam um grupo de risco para esta infecção. Ok, certo. Vocês, a nível do IPO, portanto, vocês têm muitos serviços, tu estás predominantemente alocado ao IPO de Lisboa e, portanto, vocês têm serviço de consulta, têm internamento, têm muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, desde o âmbito do diagnóstico até à parte do tratamento. Em relação, mais concretamente, se calhar, portanto, disseste-me também que têm seguido as recomendações, quer a nível nacional, quer a nível internacional, portanto, assumo que os vários IPOs, seja Lisboa, seja Porto, seja o de Coimbra, estão os três a seguir as recomendações a nível uniforme e, portanto, adaptaram-se um pouco da mesma forma. As consultas propriamente têm todas continuado a decorrer como habitualmente? Têm feito por teleconsulta? Como é que estão a decorrer? Não, obviamente tivemos que fazer grandes adaptações àquilo que era a nossa rotina habitual. O cancro hoje em dia é uma doença cuja abordagem deve ser multidisciplinar, portanto envolve muitos profissionais, envolve muitas equipas a tratar o mesmo doente. Eu posso falar pelo IPO de Lisboa, porque efetivamente os IPOs são todos IPOs, mas têm cada um a sua autonomia, e portanto vou falar sobretudo pelo IPO de Lisboa, mas sei, obviamente é lógico que todos nos regemos pelas recomendações internacionais das mesmas sociedades, porque todos tratamos os doentes da mesma forma e, portanto, acredito que nos outros IPOs a realidade seja muito semelhante. O que acontece é que, para já, do ponto de vista do discurso para os doentes, nós
tentamos, obviamente, ensiná-los e instruí-los sobre a melhor forma, obviamente, de prevenir a doença, no fundo promovendo aquilo que já todos temos vindo a falar, o distanciamento social, a etiqueta respiratória, a desinfecção das mãos, enfim, as medidas básicas que todos podem ter no dia-a-dia e não só os doentes oncológicos, mas todos nós. Depois, obviamente, informando sobre aquilo que são os sintomas de alarme que devem fazer, pelo menos, existir um contacto para um profissional de saúde, ou se não mesmo ir ao serviço de urgência. Portanto, no fundo, instruir os doentes o mais que possamos, de forma a eles estarem bem informados e saberem a conduta a ter em cada situação. E depois, do ponto de vista da rotina hospitalar, obviamente mudou muito. Em relação à consulta, por exemplo, obviamente é muito diferente ter um doente que tem uma doença oncológica ativa e que está a fazer tratamento, de um doente que está em vigilância. Um doente que está em vigilância, nós temos obviamente privilegiado o contacto telefónico, só para saber se existem queixas, se há alguma situação nova que deva ser observada com mais atenção, observar resultados de exames complementares que já tenham sido realizados há mais tempo e, portanto, o contacto telefónico acaba por obviar todos esses problemas e nós acabamos por conseguir manter o contacto com o doente sem ele ter que se deslocar ao hospital. Depois temos efetivamente os doentes que têm doença ativa e que inclusivamente estão a fazer tratamentos. Esses, obviamente, dependendo daquilo que é a realidade que cada médico já sabe sobre o seu doente, se está a tolerar bem, se o tratamento está a correr bem, se é um doente que está mais sintomático, está menos sintomático, obviamente aí a consulta tem que se manter presencial e o doente deve vir ao hospital e fazer os exames complementares, que são aqueles que nós consideramos efetivamente inadiáveis e não podem deixar de ser feitos. E aí, obviamente, o doente tem que se deslocar ao hospital e existe, obviamente, um circuito que está definido dentro do plano de contingência de cada hospital. Num hospital geral, por exemplo, nós sabemos que as recomendações, e são também as recomendações da nossa Sociedade Portuguesa de Oncologia, têm privilegiado a existência de um circuito próprio para os doentes oncológicos. Exatamente, uma separação entre os respiratórios e os não respiratórios, não é? Obviamente os doentes são todos oncológicos, isso não se coloca. De qualquer das maneiras, tentamos que o doente venha o mínimo possível ao hospital. E obviamente aqui estamos a falar da consulta, mas nós temos que ter muitas regras que são novas para os doentes, porque os doentes não estão habituados a chegarem ao hospital e a ver tanto controle do ponto de vista da sua... segurança, não é? Exatamente, o uso da máscara, da desinfecção, do distanciamento, das salas de espera, tudo isso são situações para os doentes. O hospital de dia, por exemplo, onde os doentes fazem efetivamente os tratamentos de quimioterapia e não só, também teve que ser, obviamente, adaptado, a distância entre os cadeirões, a existência de uma cortina. E em termos da terapêutica que vocês habitualmente preconizavam, sentiste que houve alguma alteração agora motivada pela pandemia ou não? Ou as coisas mantêm-se? Sim, claro que sim. Isso é uma das questões que mais nos tem preocupado. O cancro, nós sabemos que é uma doença que, obviamente, dependendo de muitos fatores, pode ter uma mortalidade elevada e só por isso é que nós estamos dispostos a fazer tratamentos que, apesar de tudo, condicionam efeitos tóxicos que às vezes podem ser graves. E, portanto, quando nós falamos de tratamentos que podem deprimir muito a imunidade numa situação em que temos uma pandemia por uma doença viral, obviamente temos que ponderar muito bem aquilo que é o risco de fazer um tratamento imunossupressor e o benefício que ele efetivamente pode ter. E, portanto, nós temos efetivamente feito algum descalamento terapêutico, se assim posso chamar. Ou seja, não têm sido tão invasivos no tratamento que fariam numa outra situação. Exatamente, ou seja, tentar privilegiar, por exemplo, esquemas de terapêutica oral para evitar que os doentes venham tantas vezes ao hospital, privilegiar esquemas em que a administração seja mais espaçada no tempo, em vez de 2 em 2, de 3 em 3 semanas, se não de 3 em 3, de 4 em 4 semanas, eventualmente nos doentes que tenham, por exemplo, doença estável, de pouco sintomática, de pouco volume, fazer uma pausa na terapêutica, porque não? Inclusivamente em doentes que foram operados, e estamos a falar no contexto de um intuito curativo, os tratamentos adjuvantes, tanto de quimioterapia como de radioterapia,
protelá-los no tempo se isso não continua. Não interferir grandemente com o desenvolvimento da situação, não é? Com a cura, por assim dizer. Olha, e diz, desculpa. Ter uma coisa, porque isto é uma coisa que nos preocupa, obviamente, que é, obviamente, nós preocupamos-nos como oncologistas em que o tratamento dado a um doente com cancro seja o melhor à luz da evidência que existe hoje em dia, mas não nos podemos esquecer que vamos estar a colocá-lo em risco num período que é um período crítico em que há a pandemia a ocorrer. E, portanto, preocupa-nos o aumento da mortalidade por cancro durante a pandemia, porque estamos, no fundo, a alterar um bocadinho aquilo que é o standard de tratamento destes doentes. No entanto, não podemos esquecer que isso só é feito porque nós também sabemos que fazer tratamentos tóxicos aumentam o risco de complicações graves em doentes, e são as complicações que já existem desde sempre, não são agora na crise, e que podem sobrecarregar os serviços de saúde, nomeadamente as unidades de cuidados intensivos, etc., e estar, no fundo, a ocupar os recursos para aquilo que é necessário, tendo em conta as exigências do número de doentes por causa da infecção. E, portanto, temos que tentar equilibrar e, sempre que possível, tentar descalar ao máximo e afastar os doentes oncológicos do hospital. Certo. Até porque vocês continuam a ter o serviço de internamento a funcionar como habitualmente. Sim, claro, já falámos da consulta e do hospital dia, o internamento obviamente tem que se manter, os doentes oncológicos, o cancro não para por causa da pandemia, não é? E, portanto, obviamente continua a existir progressão de doença, continua a existir complicações e muitas vezes os doentes precisam de ficar internados e obviamente não se pode... Com visita, ou a visita está proibida nestes casos neste momento? Sim, neste momento, obviamente, o internamento tem condições de acesso pelos familiares e pelas visitas, que é muito condicionado. São muito poucas as exceções em que é autorizada a visita e são habitualmente, no IPO de Lisboa, sei que o serviço de pediatria, obviamente, os menores podem ter um acompanhante e nos outros serviços, na generalidade dos serviços que tratam adultos, só pode entrar um acompanhante em situações em que o doente eventualmente esteja, de facto, numa situação de grande gravidade, de fim de vida, ou situação semelhante, o que, apesar de tudo, não é assim tão frequente. E, portanto, de resto, não há visitas, e não há visitas no internamento, mas também não há acompanhantes nas salas de espera da consulta, do hospital de dia, dos exames... Portanto, minimizar ao máximo aquilo que... Tentar levar mesmo só ao fundamental, não é? Obrigada por teres referido a questão da pediatria. Já agora, para dizermos a quem nos está a ver, vamos ter uma emissão extra das convidências de saúde, provavelmente ainda neste fim de semana, com o pediatra, porque temos recebido imensas perguntas sobre as crianças, portanto, relativamente à infecção do Covid nesta faixa etária, com muitos pais preocupados com diversas situações e, portanto, vamos ter uma emissão suplementar que não estava programada inicialmente, mas então com o pediatra para esclarecermos estas dúvidas. Hugo, para além do internamento, o IPO tem também a parte cirúrgica, não é? Sendo que esta cirurgia muitas vezes é uma cirurgia numa primeira fase curativa, que depois tem obviamente um tratamento adjacente, seja por quimioterapia, seja por outros tipos de terapêuticas. A componente cirúrgica está a ser mantida, portanto tudo aquilo que é emergente nós continuamos a assegurar, correto? Sim, claro, eu sou oncologista médico, não sou cirurgião e, portanto, não posso falar com tanta propriedade sobre a questão da cirurgia, mas sim, sei que os meus colegas cirurgiões estão a seguir, no fundo, também algumas recomendações que têm sido emitidas pelas sociedades internacionais, nomeadamente pela Sociedade Portuguesa de Cirurgia. Nós estamos a falar de cirurgia oncológica, que obviamente já é habitualmente uma cirurgia prioritária, mas dentro da cirurgia oncológica existem, obviamente, algumas que são mais prioritárias do que outras e, portanto, há também a tentativa de adiar ao máximo tudo o que sejam cirurgias de doenças que não tenham que ser tratadas de forma, de facto, emergente. E estamos a falar, no fundo, para explicar de modo geral às pessoas, obviamente os tumores são todos diferentes, há tumores com biologias muito agressivas e de crescimento muito rápido e tumores que são, apesar de tudo, têm uma cinética de crescimento mais lenta, indolente, em que operar agora ou operar daqui a 3 meses é absolutamente... Que é muito importante dar este conhecimento lá para casa, que às vezes as pessoas podem achar que não estão a ser operadas porque os serviços hospitalares não estão a facilitar com que isso aconteça, mas que efetivamente o conhecimento que nós temos da evolução de alguns tipos de cancro permite-nos a nós, que sabemos efetivamente que as coisas correm de determinada forma, adiar ou protelar algumas cirurgias, uma vez que não vão fazer uma diferença assim tão grande serem feitas agora ou serem feitas dentro de alguns meses. Não é isso que vai interferir com a mortalidade ou com a sobrevida destas pessoas.
não. Nós tentamos ao máximo, efetivamente, não prejudicar o doente e, sobretudo, beneficiar muito toda a população, que é deixar os blocos operatórios, as unidades de cuidados intensivos, os anestesistas o mais disponíveis possível para tratar os doentes quando houver um pico da pandemia. Ok. Olha, e sendo o IPO um serviço, uma unidade tão dedicada aos cuidados relacionados com o cancro, não é? Com os doentes oncológicos, no caso de nós termos alguns doentes que tenham um agravamento da sua situação, nomeadamente a nível do foro respiratório, portanto, que sejam Covid positivos e que enquadrem ou recaiam naquela pequena percentagem, mas que existe, de doentes com sintomas moderados a graves e que possam vir a precisar de cuidados intensivos, esses cuidados são assegurados a nível do IPO ou estes doentes são depois transferidos para uma outra unidade hospitalar? Efetivamente, a Direção-Geral de Saúde tentou, ou tem tentado, porque obviamente isto é um trabalho que é diário, manter os IPOs Covid-free, não é? Portanto, tentar fazer com que os doentes oncológicos e todos os profissionais que tratam doentes oncológicos o mais longe possível dos casos positivos. E em relação ao IPO de Lisboa, daquilo que eu tenho conhecimento, obviamente eu não trato todos os doentes do IPO de Lisboa, mas temos muito poucos casos, inclusivamente penso que só tivemos um positivo até agora. O que acontece e o que tem sido a regra até agora é se temos um doente com infecção Covid-19, ele é transferido para outra unidade hospitalar onde estão a tratar estes doentes. É uma forma de assegurar a segurança dos outros doentes que estão internados, até os cuidadores e os profissionais de saúde que têm que atender muitas pessoas doentes. Sim, claro que sim. E obviamente isto faz parte de um compromisso porque nós sabemos que se sobrecarregarmos os outros hospitais com a infecção, provavelmente o tratamento oncológico dos outros doentes vai também ficar um bocadinho mais destapado nos outros hospitais e os IPOs comprometem-se a garantir o tratamento oncológico dos outros doentes de modo também justamente... Ok, portanto fazem como uma troca, não é? Uma troca, sim. Mas isto é uma coisa que é tácita, não está propriamente ainda no papel. Ou seja, um caso que surja no IPO, só para sintetizar, um caso que surja no IPO por forma a evitar o contágio, quer de outros doentes, quer dos profissionais de saúde, será encaminhado para outra unidade hospitalar, da mesma forma que um doente oncológico que precise e que seja Covid negativo pode ser drenado para o IPO, seja o IPO de Lisboa, do Porto ou de Coimbra. Exatamente. Ok, ótimo. Se nós tivermos um caso positivo, obviamente não tem necessariamente que ser transferido, ele seguirá as regras de tratamento da infecção do resto da população, que é, se for relativamente assintomático e sem gravidade, pode inclusive ficar em vigilância em casa. Não é por ser doente oncológico que tem necessariamente que ficar internado por causa da infecção Covid-19. Eu acho que isso é importante dizer. Portanto, pode seguir, tem que ser vigiado de perto, obviamente, porque sabemos que o risco de complicações graves é superior. Hugo, nós agora já aqui um bocadinho dando um mote para a conversa que vamos ter a seguir com o Dr. Cerqueira, não é? Que nos vem falar das terapias alternativas, das fake news, etc. Nós sabemos que o doente oncológico, à partida, e já fora até desta situação da epidemia e da pandemia pelo Covid-19, é um doente muito permeável e muito suscetível de recorrer a terapêuticas alternativas, nomeadamente a plantas, a outras hipóteses que possam surgir e que a nível científico não sejam tão bem vistas, por assim dizer, ou que não sejam com uma aprovação tão homogénea daquilo que nós sabemos. Queres desenvolver um pouco, se tens tido esta experiência de pessoas que estejam mais preocupadas em procurar outros tipos de terapêuticas, até que ponto é que isto pode condicionar o desenvolvimento dos tratamentos que vocês fazem? Mas no contexto da pandemia Covid-19 ou no geral? No geral isso já acontece e agora com a infecção do Covid-19 se calhar haverá ainda uma preocupação maior de estarem mais suscetíveis a tudo o que tem sido na televisão como terapêuticas alternativas, não é? Claro. Não é uma questão que esteja a surgir particularmente nesta fase, ou seja, efetivamente os doentes oncológicos, porque são confrontados com uma doença que pode ter uma mortalidade elevada, obviamente tentam agarrar-se a tudo o que possam agarrar e vão procurar alternativas noutras fontes. E a medicina alternativa, a chamada medicina alternativa, e eu
de todo preconceituoso em relação a isto, é um termo como outro qualquer para opor à medicina convencional, porque existem efetivamente muitas medicinas alternativas. Os doentes procuram-nas e aquilo que eu, pelo menos na minha prática pessoal, tento fazer sempre é haver uma relação franca com os doentes e que eles percebam que é importante informarem-nos do que é que estão a fazer, para nós podermos também informá-los sobre as consequências que isso pode ter, nomeadamente em termos de interações medicamentosas e outras consequências. Nós sabemos, aquilo que diz a maioria da evidência que tem estudado este assunto, e já não é pouca, é que, infelizmente, os doentes que optam por medicinas alternativas, quando estamos a falar de cancro, é que têm uma mortalidade superior, porque efetivamente acabam por não beneficiar daquilo que é o efeito terapêutico daquilo que é a terapêutica convencional. E, portanto, tentamos alertá-los para isso e, sobretudo, quando são alternativas que não têm base científica, nós não podemos dizer, olhe, faça à vontade porque não faz mal, mas também não podemos dizer faça à vontade. Nós aqui temos duas vertentes da mesma situação, que é, por um lado, tem mais tendência para abandonar aquilo que são as terapêuticas convencionais, não é? Em prol de uma terapêutica alternativa. E, por outro lado, temos o facto de, se optarem por manter as duas em simultâneo, uma poderá entrar em competição com a outra e, portanto, prejudicar aquilo que está a ser feito pela medicina convencional, correto? Sim, claro que sim. Esse é um dos riscos, é sobrepor as duas coisas e haver riscos dessa interação. O outro risco é efetivamente a pessoa optar só pelas medicinas alternativas e desde que o doente esteja informado, é uma escolha do doente, nós não podemos interferir nisso. Temos é que o informar das consequências que isso pode ter, porque ele efetivamente pode escolher fazer uma terapêutica alternativa porque está convicto que é o melhor para si e nós temos que lhe mostrar e tentar argumentar nesse sentido, porque também é nosso dever, nos dias que correm, explicar que, perante um doente, obviamente existem, mesmo dentro da medicina convencional, inúmeras alternativas terapêuticas com perfis de efeitos secundários diferentes e também com perfis de benefício clínico diferente. E, portanto, se calhar, se fazer uma terapêutica que está associada a determinado perfil de efeitos secundários, nós podemos oferecer outras alternativas com as quais ele já consiga conviver sem ter que recorrer a uma medicina alternativa, por exemplo. E, portanto, eu acho que é muito importante aqui a comunicação com os doentes e haver uma relação de confiança entre o médico e o doente. Certo. Nós estamos quase a terminar. Queria só relembrar lá para casa que todos estes vídeos vão ficar disponíveis para verem na íntegra e em qualquer altura, seja no outro Instagram da Consulta do Viajante Online, seja no site consultadoviajanteonline.pt, em qualquer altura poderão voltar a ver. E antes de nós então terminarmos, algo que queiras deixar lá para casa para quem nos está a ouvir e que seja fundamental nesta fase em termos de colaboração, seja das pessoas doentes, seja dos não doentes. Olha, eu acho que isto é uma mensagem para toda a gente, mas sobretudo para os doentes oncológicos, porque é por isso que eu estou aqui hoje a falar disto. A mensagem principal é resguardem-se ao máximo, a questão do distanciamento social é muito, muito importante, fiquem em casa. E, obviamente, quando falamos de doentes oncológicos, e também já disse isto há bocado, é difícil ficar em casa porque se fica angustiado sem saber o que fazer e que atitudes tomar. E o que eu recomendo, pelo menos esse é um esforço que nós temos feito no IPO, é que fiquem em casa porque haverá sempre um contacto do hospital para traçar um plano específico para cada doente. Nós temos muitos doentes, mas não deixamos nenhum desamparado, por assim dizer. E, portanto, o meu conselho é que fiquem em casa e que aguardem as recomendações da instituição onde estão a ser tratados, porque, obviamente, cada instituição tem um plano de contingência e que prevê, precisamente, vigiar os doentes à distância e, portanto, não ficarem em casa com medo. Fiquem em casa com confiança de que isso vai trazer mais benefício do que risco. Ok, Cícia, muito obrigada, Hugo. Foi uma ótima meia hora passada contigo, com todos estes esclarecimentos, nomeadamente para os doentes oncológicos e para os familiares de doentes oncológicos que nos tenham estado a ver. Obrigada uma vez mais por participares nesta iniciativa. Nós, por aqui, vamos fazer um intervalo de 2 minutos e voltamos já a seguir com o Dr. Cerqueira para avançar com a segunda parte da emissão de hoje. Então, até já. Obrigada. Tchau. Obrigada, até já.